Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco às nações e desta vez a vir conosco ao nosso segundo Congresso Internacional dos Gideões. Sim, e ver o que Deus fez, o que Deus nos falou, como Ele trouxe pessoas de tão longe. No programa de hoje estaremos entrevistando o apóstolo Johanna Makeru, ali do Quênia. A pastora Valéria Nogueira estará nos ajudando nas traduções e você vai ver o que Deus está fazendo no Quênia. Vamos lá? Tenha o seu coração bem aberto para o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Talvez não deu para você ir e estar presente no nosso segundo Congresso Internacional dos Gideões. Tivemos um tempo bem gostoso, um clima bem aconchegante, abrimos poucas vagas exatamente para termos esse clima gostoso, onde as nações puderam se expor, onde nós pudemos ouvir as necessidades de cada nação e os desafios. E aqui no nosso estúdio, aqui está o apóstolo Johanna Makeru. É um prazer tê-lo conosco aqui, apóstolo. It's a pleasure to have you with us, Thank you. Apostle John. Thank you. Obrigada. Even me, I'm happy to be in Brazil. Eu estou muito feliz de estar no Brasil. Sim, nós queremos saber um pouco a respeito da sua história, a respeito também do Quênia. Como foi que você conheceu Jesus? We would like to hear a little bit about you, about your personal encounter with Jesus and about your country. Oh, thank you. For me, I was born in 1959, Eu nasci em 1959 and from there I stayed with the parents about 10 years, 12 years, then they died. Eu tive os meus pais comigo até os 10, 12 anos, depois eles morreram. So by that time they left me alone without anybody who would take care of me. E a partir daquele momento que meus pais faleceram, eu estive só no mundo, não tinha ninguém para cuidar de mim. Because of the help of my daily bread, I try to do all my best to see that I am getting daily bread. E o que eu fazia cada dia era tentar conseguir o meu pão de cada dia. And after thinking more time, I see it is better to go to the city, Nairobi. E depois de um tempo eu percebi para mim o melhor seria ir para Nairobi. If I go back slowly, I can say I born in somewhere we call Murang'a, where Kenyans, the biggest tribe, come from. Eu venho de uma tribo que é a maior tribo do Quênia. Can you repeat the name of your tribe, please? Yeah, my tribe is Kikuyu, which is even the president in Kenya today is a Kikuyu. Ele vem dos Kikuyos. So I born in Murang'a. There is known many times for the people of Murang'a was praying earlier when there is no rain and rain come. E eu venho de uma região, Murang'a, em que what is it never happened there? If there is no rain, they was praying and the rain come. Ok. Eu venho da cidade onde não se tem chuva. Para se ter chuva, se ora para se ter chuva. That's things let my language known as in Kenya, and so many nations know about the Kikuyu in Kenya. E por causa dessa característica, muitas pessoas conhecem a respeito da minha tribo, da minha região, os Kikuyos. Okay, after that I go now to Nairobi, and when I go to Nairobi, I start to be as a beggar or just a street boy. E a minha estadia em Nairobi foi marcada porque eu me transformei então um menino de rua, sem teto. Remember, I was 12 years.
E aos 12 anos de idade, And 12 years boy in Africa, it is a very, very small because people in Africa grows more. e aos 12 anos, o menino africano são muito pequenininhos. So I start to stay in the streets Eu morava então nas ruas and to find to be a beggar there to ask people to give me the money. If you're passing there as a tourist like you, if I see you are a white, I tell you, please help me. e aí então eu comecei a mendigar. E se eu visse uma pessoa como você, branca, um turista, obviamente, eu correria até você e diria, me dê o seu dinheiro. That work is not easy because one day you can be without even a tea, you don't take even a tea, because it's not only the time you met the good Samaritan. E isso é muito difícil porque não é às vezes eu não tinha nem um chá para tomar num dia. Não é muito fácil, nem todos os dias a gente encontra um bom samaritano. So you can sleep hungry even 2 days to 3 days. Então é muito possível, a realidade é que se dormir de 2 a 3 dias com fome. And that make many straight boys to come thugs to store money from somewhere or to store the spotlight of a car and selling. E é por isso que esse é um dos motivos pelos quais os jovens eles optam por roubarem as pessoas, até mesmo as drogas, não é? E vender essas coisas para ter o que comer. Por causa da fome. Por causa da fome. But the area when I was born, my mother was one of the deeply Christian. E a área de onde eu vim, a minha mãe era uma mulher comprometida com Cristo. So she teach me about the fearing of God. E ela me ensinou a respeito do temor a Deus. Don't talk lie. Não fale mentira. Don't steal anything of somebody. Não roube nada de alguém. And do not beat anybody. E nunca bata em ninguém. So that things make me to humble all the time. E essas 3 coisas que minha mãe me ensinou me mantinha muito humilde o tempo todo. Even I get a punishment from another boys to beat me there because I don't want to follow their characters. Muitas vezes eu apanhava, mas eu apanhava quieto, porque eu não queria acompanhar o caráter daqueles jovens. Many of them they tell me let us go to steal together. E quando eles me convidavam, vamos lá, vamos roubar juntos. Other tell me let us take a bag. I think it's opium. Other drugs to make me to have a courage, then I can go and steal something for somebody. E algumas vezes eles falavam assim, não, toma alguma droga, porque aí você vai ter coragem para roubar. But because of fearing God, mas por causa do temor a Deus, I tell them I don't want to do that, I cannot do that. Eu dizia para os meus colegas de rua, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Você está vendo como é importante receber dos pais, receber de uma mãe os ensinos cristãos? Como é importante como a semente permanece no coração. A apóstola Johanna compartilhou conosco ali no congresso também um pouco da sua infância e vimos a importância disso. Nós estamos vendo aqui uma história que deve ser a história de muitos meninos de rua. Nós sabemos que vai ter um final feliz porque hoje Johanna é um apóstolo, é um pastor e eu quero que você veja conosco um pouquinho de como tivemos ali no nosso congresso o primeiro momento, como tivemos ali nações podendo falar da sua história. A história do apóstolo Johanna, a história de muitos pastores ali no Quênia, ali na África. Vamos ver um pouquinho do congresso e voltamos para ver o final desta história, da história do apóstolo Johanna. Vamos lá, assista comigo. No mês de novembro, o Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor realizou o 2º Congresso Internacional de Intercessão e Adoração. O tema esse ano foi a hora final. E quem está do meu lado são os pastores, a pastora Ângela Valadão e o pastor Paulo. Tudo bem, pastora? Tudo bem, estamos muito felizes de ver esta data, esse tempo tão especial acontecendo. Em todos os anos nós reunimos o pessoal do Brasil e também das nações a cada 2 anos. Pastora, qual que é o objetivo desse congresso?
Sim, o congresso, ele é exatamente para que todas as igrejas que visitamos, as cidades onde vamos, as nações, possam conhecer mais de perto o ministério, possa haver uma comunhão, possa haver um entrosamento, possa haver também um entendimento para aqueles que querem conhecer do que significa o ministério. É um preparo para a vinda de Jesus. Em nações, nós conversamos com algumas delas. Aliás, o pastor Jean conversou. Então, com tantos países visitando o congresso, uma estrutura deve ter sido montada para que todo mundo possa acompanhar tudo que está sendo falado. E quem vai falar um pouquinho dessa estrutura é o pastor Jean. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Vanessa. Então, me fala um pouquinho aí. Tem muita gente de fora mesmo. Como que eles vão fazer para conseguir acompanhar todo o congresso? Então, tem algumas pessoas estrangeiras e nós vamos trazer para 2 línguas principais, que seria para o inglês e para o espanhol. Nós distribuímos equipamentos de tradução para os visitantes e eles vão ouvir a tradução simultânea de tudo que estiver acontecendo aqui. Então o senhor já teve um contato prévio com todos os estrangeiros e tal, né? Com certeza, e alguns deles, inclusive, um segundo contato, porque no ano passado estiveram conosco aqui e tivemos a oportunidade de ter esse contato com eles novamente. Que bacana. Então, pastor, eu vou propor uma coisinha para o senhor. Sim. Eu também quero aproveitar o congresso, claro. Então eu vou dar o microfone para o senhor conversa então com o pessoal de fora do país, eu vou acompanhar o congresso, pode ser? Topado, então vamos lá, rapidinho. Então tá, um dia de repórter, pastor Jean. Maravilha, então você me acompanha agora, vamos falar com algumas pessoas. Nós temos aqui o pastor Peter, do Burundi, do continente africano, e eu quero perguntar, hi Pastor Peter, how are you? I'm fine, thank you. Ele está bem e está agradecendo por estar aqui. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Ele está no continente africano e eu vou perguntar para ele sobre a questão da religião, das principais religiões do continente africano. I would like to ask you about one of the main religions in the African continent is Islamism. How the church in the African continent works mainly to reach out the Muslim people. Okay, it's not easy in some countries because it's difficult. For example, in Somalia, 2 months ago, I was started the tours of prayer through my friend Pastor Adam Haj. No, some people are killed when they preach the gospel. They pray in secret, so the persecutors are ready. Resumidamente, o que ele falou então é que alguns países é difícil, não é, você evangelizar, como na Somália, por exemplo, aonde as pessoas assassinam aqueles que pregam o evangelho. Agora eu quero falar com outro pastor que também é do continente africano. Vamos aqui, o pastor Paul. Ele é de Pastor Paul. Are you from Uganda, right? Ele é de Uganda. I'd like to ask you some questions about the African continent. Do you think that this Ebola epidemic is something that the Bible has spoken already about those tribulations that we would face at the end of the times? Just a moment. Eu perguntei para ele se ele acha que a epidemia de Ebola é algo que a Bíblia já falou a respeito, né, das epidemias, das tribulações no fim dos tempos. Yeah, thank you so much, and I'm grateful to be here. Actually, according to the Bible clearly says that in the last days there will be so many sufferings, and such sicknesses will come. And also, when people go away from God, such sicknesses can be there. So the Ebola issue, to see that it is spreading like that, shows that people have gone away from God, and the end is coming. Jesus is coming back. So my appeal to people is to repent and turn back to God, that God can heal our land. Thank you, Pastor. Thank you. E basicamente o que ele disse é que sim, a Bíblia já falou dessas tribulações e sofrimentos no final dos tempos, e que quando as pessoas se afastam de Deus, realmente esse sofrimento, como enfermidades, vão vir certamente. Agora, para a gente fechar, vou falar com mais um pastor.
Pastor John, where are you from? Apostle John from Kenya. É o apóstolo John do Quênia. I'd like to ask you something on persecution. Do you think that all this persecution that is happening against the church in the African continent has to do with the coming back of Jesus? Eu perguntei para ele se essa perseguição que os cristãos sofrem na África tem a ver, se ele crê que tem a ver com a volta de Jesus. Yeah, it is that Jesus is near to come because we have seen many signs, which is Bible says. If you look about the Daniel itself, the Bible says about the last days what they will be. So it is time to prepare the Church of Christ to come back. Ok, thank you, Apostle John. O apóstolo John, ele disse que crê sim, porque Jesus a Bíblia já havia dito, né, a respeito das perseguições no final dos tempos, né, e essas coisas devem acontecer para que Jesus volte. Basicamente foi isso que ele disse, e agora eu vou voltar para você, Vanessa, para você continuar mostrando tudo que está acontecendo aqui no Congresso. Pois é, pastor Jean, já aproveitei um pouquinho do congresso, enquanto estão acontecendo ministrações lá no tabernáculo, aqui do lado de fora, está acontecendo um projeto super bacana, e quem vai falar dele pra gente é a Deise. Tudo bem, Deise? Tudo bem, vocês? Graças a Deus, tudo bem. Vou te atrapalhar aqui um pouquinho, só para entender, o que você está fazendo aqui? Olha, esse trabalho, ele vai durar o congresso todo, e o tema é As Nações no Centro da Vontade de Deus. Então, tem a ver com o tema também do Congresso. E as bandeiras de todas as nações vão ser coladas aqui e vão dar a volta aqui na cruz. Então, o tema é esse, é o caminho, né? E o trabalho foi também inspirado assim no Salmo 67, no versículo 2, que também vai ter um versículo aqui colado, porque é um trabalho de técnica mista, tá? Então, é pintura e colagem junto. A proposta é essa, e vai durar o congresso todo, e no último dia vai ser apresentado. As crianças também marcaram presença no congresso e sabiam direitinho a importância dele. E em cada lugarzinho aqui do tabernáculo que a gente vai, a gente encontra pessoas que estão caracterizadas por alguns países. E comigo são algumas meninas que estão vestidas, claro, representando algum país. Júlia, você está representando qual país? Japão. Mas eu não estou aqui só vestindo o uniforme do Japão, mas sim estou representando o país para que nós oremos por ele e também por os outros. Ou seja, é uma missão que você assumiu, né? Uhum. Com sim. certeza. E você, Sara, não é? Uhum. Sara, você está vestida de qual país também? Japão. E o que a música representa para você? Você faz parte do coral, né? E o que a música representa para você? A música é um veículo para a gente abençoar as pessoas. E eu acho muito importante a gente participar de um coral, que aí a gente pode ficar mais com Deus. Com certeza. E falando em Deus, o tema desse ano do congresso é a volta de Jesus. Vocês duas estão se preparando para a volta de Jesus? Sim. E o que você tem feito, Sara, para se preparar para a volta de Jesus? Cantando e adorando ao Senhor. Bom, vocês viram, né? Todo mundo aqui está bem consciente da questão da volta de Jesus. E a gente vai continuar aqui no tabernáculo olhando o que está acontecendo no Congresso dos Gideões 24 horas diante do Senhor. Além do coral, teve uma bela orquestra regida pelo maestro Sérgio Gomes. Sérgio, qual que é a importância de um congresso como esse? Ainda mais falando de um tema que muitas pessoas, né, fazem de conta que não existem, que é a volta de Jesus. Não, é sempre muito importante. O Congresso dos Gideões é um congresso já famoso internacionalmente, e ele está na nossa igreja, é um privilégio para a gente. E a volta de Jesus é um assunto que todo crente deve pesquisar, deve saber, deve conhecer. Com certeza. Então, vou deixar você terminar de afinar aí. Boa apresentação. Muito obrigado. Falando em coral, orquestra, música, vamos saber o que alguns integrantes do Diante do Trono pensam sobre a volta de Cristo. É muito importante a gente sempre lembrar que Jesus está voltando, para a gente, em primeiro lugar, não se acomodar. Na verdade, a gente começa a ter nossa vida, conheço muita gente que fala assim,
Eu ainda quero casar, Jesus não volta não. Jesus, eu ainda quero ter filho, quero ter muito dinheiro, quero ter um carro maneiro, quero fazer férias no Havaí. E o importante é a gente lembrar que a volta de Jesus é muito mais do que isso, sabe? Eu cresci num lar cristão e meu pai sempre falava assim, né? Como é importante a gente lembrar que Jesus pode vir em qualquer momento. Do meu lado está o Israel do Diante do Trono. Tudo bem, Israel? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem? Israel, como que tem sido a sua preparação para a questão da volta do Senhor? Acho que é uma responsabilidade de todo cristão trazer todo dia a sua memória de que pode ser o grande dia. O cristão, na verdade, ele não existe um dia ou outro em que ele se preocupe com a volta de Cristo. A expectativa do cristão é que Cristo volte a qualquer momento. Então a gente vive nessa constante espera, né? É Cristo em nós a esperança da glória, é isso que diz o texto. Então essa esperança precisa estar viva no nosso coração em todo momento, todo segundo, todo minuto Jesus pode voltar. Então, para o cristão que ama Jesus de verdade, o retorno dele é a sua maior expectativa. Então essa caminhada de espera a qualquer momento. E do meu lado está o Vander, que é compositor e intérprete do hino dos Gideões. Tudo bom, Vander? Tudo bem. Vander, como que surgiu a inspiração para criar o hino dos Gideões? Quando fui convidado para ser um dos primeiros 300 Gideões aqui da igreja, pastor Paulo Sintra estava me entrevistando e dizendo que seria muito bom se eu participasse. Ele conversando comigo e ali foi surgindo, à medida em que ele conversava comigo, falava das escrituras, Deus foi dando o hino naquela hora. Então eu peguei a letra daquilo que ele falava e também a melodia Deus foi me dando e nós gravamos, né? Temos hoje o hino dos Gideões. Somos o exército do Senhor, somos Gideões da oração. Venha fazer parte deste exército e lutar, e fogo arderá continuamente no altar. Do meu lado está Patrícia Valadão. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, que bom receber vocês aqui. A gente que agradece de poder acompanhar um projeto tão bonito como esse, Congresso dos Gideões. Patrícia, como que foi a escolha do repertório para tocar aqui no Congresso? Como que é feita essa escolha? Bem, o tema do nosso congresso é a última hora, ou seja, estarmos preparados para a volta de Jesus. Então as músicas todas foram focadas neste tema. Escolhemos músicas que adoram e exaltam o nome do Senhor e a sua majestade. E fala também sobre estarmos preparados para este encontro. E é claro que no meio dessa festa não podia faltar o toque do chofar, um instrumento muito importante. Tudo bem, pastor? Tudo bem, querida, tudo bem. Pastor, primeiro, o que significa o toque do chofar? O toque do chofar é o toque profético da igreja. Todos nós sabemos que no arrebatamento da igreja nós ouviremos o som do chofar. Deus tem um chofar. Assim está escrito. E tanto em Ezequiel como também em Apocalipse. E também nós temos comentários de Paulo sobre o chofar. É um som profético, um som que faz a igreja se levantar e nós estamos esperando ouvir esse som. Nessas voltas que a gente dá aqui no tabernáculo, de vez em quando a gente esbarra com um rostinho conhecido. Do meu lado tá um rostinho bem conhecido. Helena Tanuri, tudo bem, Helena? Tudo bem, que bom encontrar com vocês aqui, tô ótima. Helena, como que você lida, principalmente dentro de casa, sendo mãe de adolescentes, com a questão da volta de Jesus? Bem, eu tenho tentado trazer essa realidade para os meus filhos. Essa semana mesmo nós acabamos de ir ao cinema para assistir o Apocalipse, onde o título em inglês é Deixados para Trás, baseado na trilogia. E eu tenho tentado passar isso para eles. Deus não tem netos. Vocês são filhos de crentes, mas vocês assimilaram, entenderam a mensagem do Evangelho, vocês já têm a própria experiência de novo nascimento de vocês, porque Jesus está voltando. A gente tem tentado trazer para os nossos filhos a realidade do que está acontecendo historicamente e pontuar isso biblicamente e dizer é tempo de vocês se posicionarem, né? Porque o Senhor vem e nós ansiamos por essa volta. O congresso foi composto de muito louvor, adoração, palavra e um bate-papo com as nações. Y Dios está haciendo la obra.
Com a palavra da pastora Ângela, termina o primeiro dia do 2º Congresso Internacional de Intercessão e Adoração dos Gideões, 24 horas diante do Senhor. Se você não pode vir ao tabernáculo e acompanhar de pertinho o evento, não tem problema, porque você pode conferir tudo o que aconteceu aqui no programa Gideões na Rede Super de televisão. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí do congresso, pegar um pouquinho de cada fala, como que foi aquele ambiente tão gostoso. É importante trazermos as nações para dentro da nossa realidade e podermos entrar na realidade das nações. E quando isso acontece, nosso coração se abre para ver que há tanta necessidade ao nosso lado e em todas as nações da terra. Vamos continuar ouvindo a história do apóstolo Johanna, como ele conheceu Jesus. Vamos então continuar a nossa história. Okay, so then you cry to the Lord. Yes, now from there, now I come grown, and from there I go to the mountain and pray for my Lord to give me direction. E então, naqueles dias de desespero, eu fui para um monte e pedi ao meu Deus pela ajuda para me resgatar. I stayed in the mountain 14 days dry without eating, drinking, anything. Eu fiquei durante 14 dias nessa montanha, orando, buscando a Deus sem água e sem comida. So I was talking through my God and tell him, now I want to see you physically and tell me, if you not help me, you now I don't want to move here until you carry me where my mother is and my dad, but I cannot live again alone in this world. O que eu disse a Deus foi o seguinte: o Senhor, eu preciso que o Senhor se revele a mim, fisicamente, porque eu não quero mais continuar, não vou sair daqui até o Senhor aparecer e me ajudar. Se o Senhor não quiser fazer isso por mim, então o Senhor me leva para onde está o meu pai e a minha mãe. You cannot breathe sometimes because after 7 days dry, you will die. If you like or not, you will stay like somebody dying. Depois de 7 dias sem beber, as pessoas geralmente morrem, não é? So where I was sleeping, even ants, I don't know, there's more yes, insect okay, they was eating me. I see where I am sleeping, they coming there because maybe 2 days I have never go another side. I sleep with the one side. E tiveram dias em que eu acordava que estava coberta assim de formigas, porque eu nem me movia, eu ficava na posição só e as formigas começaram a querer me comer, me picar. Because I feel even my body, I don't have any energy to. Na verdade, eu já não tinha mais nenhuma energia no meu corpo para me movimentar. That story make me to know that Jesus was staying 40 years, 40 days without eating. E isso me deu um pouquinho do que Jesus passou, porque na verdade ele ficou 40 dias, não é? 12 days after there, I feel like somebody eating and drinks anything. Now I get energy. I have 12 days. Depois de 12 dias, o que aconteceu comigo parecia que eu tinha comido e tinha bebido. Eu comecei a ter uma energia, uma força. I pray through power, that power. Eu orava pelo poder e através do poder. And at night, e à noite, I was sleeping. Eu dormia. Eu dormia à noite e clamava durante o dia. I see a vision, somebody coming. E aí eu visualizei, vi uma pessoa vindo em minha direção. He was wearing a white gown. E ele estava usando uma túnica completamente branca. He asked me, "What are you doing here, John?" E essa pessoa perguntou para mim, o que você está fazendo aqui, John? First, I think it is somebody who got that area. Primeiro eu pensei que fosse uma pessoa daquela região, daquela área. I asked him in the dream, "Who are you?" E eu perguntei assim, como se num sonho, quem é você? He told me, "I'm the Lord Jesus who come to sing here." E ele disse para mim, eu sou o Senhor Jesus,
a quem você está buscando aqui nesse lugar. I tell him, you are not Jesus. E eu disse, não, você não é Jesus. If you are Jesus, why am I suffering? E eu disse para ele assim, se você é Jesus, you ask him, if you're Jesus, who what? Why am I suffering? Ok. Se você é Jesus, eu quero perguntar para o senhor, por que eu estou sofrendo? Why don't you take me to my mother and my father? Por que o senhor não me leva aos meus pais? He tell me, I can't take you there. E o Senhor Jesus diz então para mim, eu não posso te levar para lá. Your time is not yet. Ainda não chegou o seu tempo. He tell me, do you want to know I am the Lord Jesus? Você quer saber se eu sou o Senhor Jesus? I tell him, yes, I want to know. Então eu disse a ele, sim, eu quero saber, eu quero conhecer. He tell me, when you come here. E eu disse, então Jesus disse para ele, quando você veio aqui, first day and that day. No primeiro dia, that day I will hear. Aquele primeiro dia eu já estava com você aqui. I am the one who helped you to get energy so you couldn't die. Fui eu que te dei energia para que você não morresse esses dias que você esteve aqui. If it's not me, you will die. Se não fosse eu estar aqui com você, você teria morrido. But every day I'm with you here, guarding you. That is why you see even an animal, no animal come to you. E é por isso que, como você pode ver, nenhum animal selvagem tocou em você. That is the time I wake up. Naquele momento foi quando eu acordei. I look every side I see I am in the dark because it's the up a mountain. I see there is no light there. I start feeling cold. E como eu estava no topo de uma montanha, estava uma escuridão e eu estava com muito frio, estava tudo escuro. It was about 3:30 or 3:45 morning. 3:45 morning. I'm sorry, I couldn't get that. I am saying it is 3:45. Oh, ok. Então, esse horário era 15 minutos para as 4 da manhã. Yeah. So I wake up in the morning and when I wake up in the morning, it was about 6 morning. E então, quando tudo isso aconteceu, depois que eu acordei do sonho, era 15 minutos para as 4 da manhã. Mas eu acordei novamente, né, para o dia 6 da manhã. But for me, I think myself, there's somebody I talk with him at night. Who is that? E aí eu falei assim, eu estive conversando com alguém à noite. Quem que era? But if he was telling me to go, can I walk now? And I don't have any energy. E aí ele falou assim, mas será que eu realmente... Ele me mandou ir para a cidade, mas será que eu vou dar conta de caminhar? I tell you, from the mountain where I was, it is 12 kilometers to go from the inside the bush to where you can get the house somewhere. 12 kilometers. Ok, o apóstolo estava numa selva no Quênia, a 12 quilômetros de um vilarejo, onde se podia ver algumas casinhas. Now I started asking myself, if I can go now, I cannot walk. Mesmo que eu queira sair desse lugar, eu não estou conseguindo andar. I can give you this example. Do you fear the God because God, you cannot understand the way of God? When I am asking that, I feel like somebody eating fruit near to me. E naquele momento que eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu senti alguém me alimentando a boca, alguém veio me alimentar com fruta. Yeah, so, I feel some bananas, fruit, and any fruit. I feel that there is somebody eating fruit here, but I don't see that somebody who eating fruit here. E aí eu comecei a perceber, desculpa, ele não estava sendo alimentado pela banana, ele estava percebendo que tinha uma pessoa comendo banana. Eu sentia cheiro de fruta e eu falei assim, mas não tem ninguém comendo fruta aqui, mas o cheiro, né, a essência dessas frutas estavam todas sendo perceptíveis. Once I hear the voice says, John, wake up and go back to home. E naquele momento eu ouvi uma voz, John, acorda, levanta e vai para casa. I wake up, I try to stand up. No. Yeah. I try again. No. But
3 times, I feel now I stand up. E depois da terceira tentativa ele conseguiu levantar e caminhar. So I go, when I started going, I go over like 4 kilometers. I met some man with wearing suit and a tie. Então, depois de caminhar por 4 quilômetros, eu encontrei com um senhor de paletó e gravata. It is about 7:30 in the morning time. Por volta de umas 7:30 da manhã. I think this man is coming here for just picnics because it is a mountain. E eu pensei assim, o que será que esse homem está fazendo aqui? Porque eu estou numa montanha aqui, um homem de paletó, né, gravata nesse lugar. Maybe he come here to see the animal because there is animal there. There is a buffalo, rhino, many animals in that mountain. Talvez esse homem seja um turista, ele veio fazer o quê? Veio búfalo, muitos animais selvagens ali no Quênia, né, nessa região. So when now I am going to go, I met that man coming. E então eu fui me aproximando desse homem. He looked me carefully. Ele olhou para mim com bastante cuidado. You boy, start there you are. Where are you going? Ele perguntou para mim, para onde que você está indo? I told him I am going to the city. Eu estou indo para a cidade. What do you carry there in your bag? I told him it is just my Bible. E eu tinha uma sacola e esse homem perguntou para mim assim, o que você está levando nessa sacola? E eu disse, eu só tenho minha Bíblia aqui dentro. He told me, can you help me? Are you John? E esse homem olhou para mim e disse assim, você é o John? Você pode me ajudar? I told me, yes, I'm John. Aí eu disse para ele, sim, eu sou John. How many days are you in the mountain? E esse senhor perguntou, quantos dias você está nessa montanha? I told him, today is the 14 days. E eu disse, então, hoje é o 14º dia que eu estou aqui. He opened the coat, jacket. Ele então tirou a jaqueta dele the money, Kenya money. E trouxe um pacote de dinheiro. He gave me Kenya money 5,000. Ele me deu em dinheiro do Quênia 5 mil dólares quenianos. 5,000 it is just $50. Isso significa em dólares $50. He tell me, now you are not good boy. E ele disse então, você não é um bom garoto. Your God was disturbing me 4 days without sleeping. Por 4 dias Deus me manteve acordado. He tell me there's a John in the mountain, there's a John in the mountain. He crying for me, and you are supposed to help that boy. E durante 4 dias o Senhor me acordou falando, tem um John na montanha. Tem um John na montanha, ele está orando, ele está chorando por mim, você tem que ir lá para ajudar o John. Que coisa linda que nós podemos ver. Essa história com seus detalhes nos mostram como Deus cuida do seu povo. E Deus preparou Johanna, Deus o preparou. Exatamente o trabalho dele hoje é cuidar de meninos de rua. Cuidar de crianças, de jovenzinhos, de adolescentes que estão aí perambulando lá no Quênia. Ele recebeu a visão dos Gideões, recebeu a visão dos Gideon's Kids, dos Gideões Mirins e tem levado esta visão ali pelo Quênia. E está levando até outros países ali da África. Nós vemos como Deus nos chama. Que história maravilhosa, maravilhosa. Deus quer fazer isto na sua vida também. Bem, nós estamos assim com o nosso coração regozijando, vendo que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso. Que gostoso poder ouvir essa história, poder ver o que Deus está fazendo. E que você seja encorajado a ir também às crianças, aos meninos de rua, as pessoas que estão por aí perambulando, são pessoas que às vezes estão clamando, Deus, ajuda-me. E Deus colocou em nossas mãos o fazer isto. Então, no programa de hoje, que você seja desafiado a cumprir o propósito do Senhor, a amar. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.